Você quer saber por que a vida parece tão pesada? Porque às vezes tudo dói, mesmo quando nada está objetivamente errado. A resposta não está fora, ela está dentro. Está no que você pensa, está no que você alimenta dentro da sua mente. A vida é sofrida apenas para quem não aprendeu a dominar os próprios pensamentos. E enquanto você não aprender a governar a sua mente, ela continuará a te escravizar. Hoje vamos falar sobre isso, sobre como o estoicismo, uma filosofia de mais de 2000 anos, pode ser a chave para curar emoções feridas, recuperar a sanidade emocional e reencontrar a paz de espírito. O estoicismo não ensina a reprimir, ele ensina a transformar. Ele nos mostra que entre o que acontece e como nos sentimos existe um espaço, e nesse espaço mora a liberdade de escolher como vamos reagir, a liberdade de não entregar a nossa paz na mão dos outros, a liberdade de não ser escravo das circunstâncias. Quantas vezes você já permitiu que uma simples palavra estragasse o seu dia inteiro? Quantas vezes alguém tirou a sua paz com um gesto, uma crítica, um silêncio? E se eu te dissesse que ninguém tem esse poder sobre você, a não ser que você entregue? Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Isso significa que a realidade em si é neutra, é a interpretação que fazemos dela que a torna dolorosa ou suportável. O que dói não é o fato, é o julgamento, e é exatamente aí que mora a chave da libertação. O problema é que vivemos num mundo que nos ensina o oposto, um mundo onde todo mundo reage a tudo, sem pensar, onde os gatilhos emocionais são puxados a todo momento e ninguém respira antes de agir. O estoicismo nos propõe o contrário: pare, respire, observe, reflita, só depois escolha. E essa escolha consciente muda tudo. Você para de ser uma marionete dos seus impulsos. Você para de ser uma vítima dos seus sentimentos e começa a ser autor da sua própria vida. Isso é libertador. O estoico não é frio, ele é profundo. Ele sente tudo, mas escolhe não se perder no sentimento. Ele enxerga a dor, mas não se define por ela. Ele aceita a realidade, mas não se rende ao caos. Isso é domínio, isso é cura. E quando você começa a praticar isso, a sua saúde emocional muda, o corpo relaxa, a ansiedade diminui, a insônia desaparece, porque o seu sistema nervoso para de viver em guerra com tudo, porque a sua mente deixa de ser um campo de batalha e começa a ser um templo, e onde há templo, há presença de Deus. Você está no canal Mente em Movimento, aqui sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreva agora e ative as notificações. Estamos juntos nessa jornada de despertar. A mente é como um cavalo selvagem. Se você não a doma, ela te derruba, ela te arrasta para os piores lugares, para pensamentos obsessivos, para ciclos viciosos de dor, ressentimento, culpa e medo. Mas se você aprende a montar, se você aprende a guiar, ela te leva para lugares de paz, clareza, sabedoria, lugares onde a dor não domina, apenas ensina. E o estoicismo é como uma sela para esse cavalo. É o instrumento que te permite conduzir em vez de ser conduzido. Não é sobre controlar tudo, é sobre controlar o que depende de você, seus pensamentos, suas palavras, suas ações. O resto não é seu. Solte. Quantas vezes você se estressou por coisas que não podia mudar, por decisões que não estavam nas suas mãos, por atitudes de outras pessoas que você não tem controle? Isso é insanidade, é viver tentando segurar a água com as mãos. O estoicismo nos lembra: se não depende de você, não desperdice energia. Se não está no seu domínio, aceite e siga em frente.
Mas atenção, aceitar não é se resignar. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é e agir dentro do que está ao seu alcance. Isso é maturidade emocional, é sabedoria espiritual, é saúde mental na prática, né? Você pode até não ter escolhido tudo o que aconteceu na sua vida, mas pode escolher o que fazer com isso agora. E essa é uma das maiores lições do estoicismo. Você é responsável pela forma como lida com o que a vida te entrega. Isso não é peso, isso é poder, porque ao perceber que a resposta está em você, você deixa de ser refém do mundo. O estoicismo não é uma filosofia de livros antigos e frases bonitas, é um estilo de vida, uma prática, uma escolha diária de como você vai reagir diante do mundo. E se você quer realmente transformar sua vida emocional, mental e espiritual, precisa entender que isso exige consistência todo dia, mesmo quando parece que nada está mudando. Você não precisa de uma vida perfeita, você precisa de uma mente preparada. Uma mente fortalecida não elimina os problemas, mas te impede de ser destruído por eles. Essa é a chave do estoicismo. A verdadeira liberdade não é ter tudo sob controle, mas ter controle de si mesmo. Ele deixa de ser um fardo e passa a ser um mestre. Marco Aurélio, imperador e estoico, escreveu em seus diários: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e isso é tão atual. Quantas vezes você se pegou se torturando com cenários que nem aconteceram? Quantas noites mal dormidas por conversas que você teve só dentro da sua cabeça? A mente, quando desgovernada, é uma prisão, mas quando bem treinada, é um templo. E você não precisa viver preso, você pode aprender a observar os pensamentos como nuvens passando. Eles vêm, você olha e deixa ir. Não precisa segurar, não precisa se identificar com todos. Você não é sua raiva, você não é seu medo, você é a consciência que observa tudo isso. E nesse processo, você começa a se curar de dentro para fora. Porque o que adoece não é só o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. A vida não para de te testar, mas quando você muda a forma de responder, você muda a própria vida. E isso impacta seu corpo também, porque quando a mente se acalma, o corpo agradece, a tensão muscular diminui, a digestão melhora, a respiração se aprofunda, o sono se torna mais restaurador, porque o seu sistema interno começa a entender: agora estamos seguros, agora a paz. E é nesse ponto que a espiritualidade se encontra com a filosofia, porque o silêncio que o estoicismo propõe não é só ausência de barulho, é presença de Deus, é uma mente tão alinhada que consegue ouvir o que o mundo espiritual está tentando dizer. É nesse silêncio que você ouve a direção, é nele que você se reconecta com a sua essência. Você já sentiu que está perdido? Já sentiu que a vida perdeu o sentido? Volte para dentro. Lá está tudo, não fora. A sociedade grita demais, as redes sociais vendem ilusões demais, mas o seu coração sussurra e você precisa calar o mundo para escutar a sua alma. Aqui no canal Mente em Movimento, nós acreditamos que o verdadeiro despertar não é barulhento, ele é silencioso, ele acontece quando você se cansa de reagir como sempre reagiu, quando você escolhe não mais ser movido pela raiva, pelo medo, pela necessidade de aprovação, quando você decide ser sua própria rocha, seu próprio guia. Se esse conteúdo está te ajudando, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário, sua vivência pode tocar outros, e não se esqueça de se inscrever no canal Mente em Movimento para continuar nessa jornada de cura e despertar. A partir de agora, quero que você observe o que te tira do eixo. Quem tem o poder de tirar sua paz? Que palavras te atingem mais? Que situações te desestabilizam? Anote, observe, não com culpa, mas com consciência. Esse é o primeiro passo para a transformação.
porque só podemos mudar aquilo que reconhecemos, e quando você se torna íntimo dos seus gatilhos, você deixa de ser vítima deles. Você começa a criar espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que o seu poder habita. O estoicismo não é uma filosofia de livros antigos e frases bonitas, é um estilo de vida, uma prática, uma escolha diária de como você vai reagir diante do mundo. E se você quer realmente transformar sua vida emocional, mental e espiritual, precisa entender que isso exige consistência, todo dia. Mesmo quando parece que nada está mudando. A transformação não acontece quando você escuta algo novo, ela acontece quando você começa a aplicar o que já sabe. Quando você escolhe o silêncio em vez do confronto, quando você aceita o que não pode mudar em vez de resistir, quando você se afasta da gritaria do mundo e volta para dentro de si. Os estoicos praticavam a preparação para a adversidade. Eles começavam o dia contemplando o que poderia dar errado, não por pessimismo, mas para treinar a mente a manter a calma. A pergunta que você pode fazer ao acordar é: e se hoje tudo der errado, como eu escolho me manter em paz? Isso te fortalece, te prepara, te tira da reatividade. Outra prática poderosa é a reflexão noturna. Antes de dormir, os estoicos revisavam suas ações do dia. O que eu fiz bem? O que eu poderia ter feito melhor? Onde perdi o controle? Esse simples hábito muda vidas, porque você começa a viver com mais consciência, mais intenção, mais presença. E presença é uma das maiores curas da alma. Quantos dos seus sofrimentos são sobre o que já passou, ou sobre o que pode acontecer? O presente é o único lugar onde a cura acontece, onde a respiração acontece, onde Deus te encontra. E o estoicismo te chama exatamente para esse ponto, aqui e agora. Quando a mente está presente, ela não se afoga em passado nem se desespera com o futuro. Ela age com serenidade e isso muda tudo, inclusive sua saúde. O corpo começa a entrar em estado de regeneração. A ansiedade dá espaço à confiança. O medo dá lugar à fé. Mas é importante entender que isso não é um processo mágico, é uma reconstrução, tijolo por tijolo, escolha por escolha, pensamento por pensamento. Cada vez que você decide observar ao invés de reagir, você está treinando sua mente. Cada vez que você silencia ao invés de se justificar, você está se fortalecendo. E se você está em uma fase difícil da vida, isso não é um castigo, é um chamado. O caos é sempre um convite para o despertar. A dor é um grito da alma pedindo por cura. E a mente, quando bem guiada, é o caminho para essa libertação. Muita gente pensa que ser estoico é ser frio, mas não é isso. Ser estoico é sentir tudo e ainda assim permanecer centrado. É ter compaixão sem se perder na dor do outro. É ter fé sem se tornar fanático. É viver com intensidade, mas sem perder o eixo. E o eixo se constrói na solitude, na oração, no contato com Deus, na conexão com a natureza, na escrita dos seus pensamentos, na leitura de palavras que elevam. É nesses momentos que você se lembra quem é, e o mundo tenta o tempo todo te fazer esquecer. Por isso, faça da sua rotina um templo. Acorde com intenção, alimente-se com consciência, cerque-se de pessoas que te elevam. E quando não puder, seja a presença elevada que o ambiente precisa. Lembre-se, você não está aqui por acaso, você está aqui para ser luz, para trazer equilíbrio onde há caos, para ser canal de cura. E a cura começa na sua mente. Se você chegou até aqui, comente abaixo. Eu escolho ser rocha, para sabermos que essa mensagem encontrou você no momento certo. E se ela fez sentido, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. No próximo trecho, vamos finalizar com uma visão integrada entre o estoicismo, a fé e a transformação profunda da sua realidade, com práticas que alinham mente, corpo e espírito para que você possa viver em paz, mesmo em um mundo em conflito.
Você não precisa de uma vida perfeita, você precisa de uma mente preparada. Uma mente fortalecida não elimina os problemas, mas te impede de ser destruído por eles. Essa é a chave do estoicismo. A verdadeira liberdade não é ter tudo sob controle, mas ter controle de si mesmo. Quando você entende isso, tudo muda. Você para de querer que os outros mudem, para de se desgastar tentando convencer, agradar, provar. O seu foco muda de fora para dentro. E isso não é egoísmo, é despertar. Quando você se cura, cura o mundo à sua volta. Quando você se equilibra, equilibra seu ambiente. Você se torna o exemplo silencioso que inspira transformação. O estoico, o verdadeiro, não precisa gritar sua evolução. Ele carrega paz no olhar, firmeza nas palavras, serenidade nas ações. Ele entende que tudo é aprendizado, que os erros são mestres, que o tempo tem sua sabedoria, que Deus fala mais no silêncio do que no barulho. E é no silêncio que você vai encontrar as respostas que sua alma tanto busca. Não no grito do mundo, não na urgência das redes, não nas comparações que adoecem, mas no recolhimento, na presença, na solitude. O silêncio é o útero do renascimento espiritual. Quando você silencia, o céu interior se abre. Muitas vezes, a ansiedade é só excesso de ruído. É sua alma gritando por espaço e você corre atrás de tudo, menos do que realmente importa. Paz interior, aquela paz que não depende de circunstâncias, que vem de saber quem você é, do que acredita, do que escolhe cultivar na mente, né? E cultivar a mente é como cultivar um jardim. Se você não cuidar, as ervas daninhas tomam conta. Pensamentos negativos, crenças limitantes, memórias dolorosas. Tudo isso se acumula se você não fizer a limpeza espiritual com frequência. A meditação, a oração, o estudo, a introspecção são os instrumentos do jardineiro da alma. E quando você começa esse processo, não tem mais volta, porque mesmo que o mundo tente te puxar de volta para o caos, você já tem raízes profundas. Você já construiu dentro de si um templo, e quem tem um templo dentro de si nunca está perdido. Agora imagine o impacto que você pode causar se decidir levar isso para frente. Imagine quantas pessoas vivem aprisionadas em suas mentes, sem saber que existe uma saída. E você, ao aplicar esses princípios, se torna essa saída, não com discurso, mas com presença. Presença é o novo milagre. Estar ali inteiro, sem julgamento, com escuta, com energia limpa, com um olhar que acolhe. Esse é o maior dom que você pode oferecer ao mundo e a si mesmo. Não espere a dor bater mais forte para despertar. Comece agora. Uma mudança por dia, uma escolha consciente, um pensamento que você observa e decide não alimentar, um silêncio que você escolhe antes de reagir, um hábito saudável que você começa hoje. Você está sendo chamado, não para ser perfeito, mas para ser desperto, para lembrar quem você é, de onde veio e para onde está indo. E o caminho é sempre interior, sempre. Se essa mensagem tocou você, comente. Minha mente é o meu templo aqui abaixo. É assim que sabemos que estamos conectados nessa jornada de expansão. E se quiser aprofundar ainda mais nesse processo de despertar e equilíbrio, explore os outros vídeos aqui do canal Mente em Movimento. Cada vídeo é uma chave, uma porta, uma semente de luz para a sua alma. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo, né?